Agora na nossa aula de história, nós vamos trabalhar essas folhinhas que a tia enviou aqui, ó, com o título História, o Brasil Império, a Independência do Brasil. Dom João VI voltou para Portugal e deixou aqui seu filho Dom Pedro, com apenas 22 anos. A corte portuguesa queria que o Brasil, que já era Reino Unido, voltasse às condições de colônia, ou seja, queria que o Brasil se submetesse a tudo a Portugal e sendo colônia de Portugal, ou seja, que tudo que era produzido aqui no Brasil fosse enviado os tributos e os impostos para Portugal. Continuando aí. Eles lutaram para impedir que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. José Bonifácio Cipriano Barata, Gonçalves Ledo e outros. Em 1821, Portugal exigiu que Dom Pedro retornasse. Uma comissão entregou a Dom Pedro um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, pedindo que ficasse no Brasil. Ao receber o abaixo-assinado, 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declarou: "Como é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico." E 9 de janeiro, o dia do fico. Então, esse dia do fico, porque por ameaça de seu pai, Dom João, ele queria que Dom Pedro voltasse e aceitasse que o Brasil continuasse colônia de Portugal. Então, o povo insatisfeito falou: "Não, Dom Pedro, não faça isso não, você é imperador do nosso Brasil, tem que nos defender." Então, ele assinou, tiveram vários abaixo-assinados e ele disse que ficava o Brasil, porque o Dom João queria que Dom Pedro fosse com a corte toda para Portugal. Aí, muita pressão, vamos aí terminando fazer essa atividade. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Dom Pedro passou a governar o pontinho pontinho após a partida de Dom João VI para pontinho pontinho. Então, ó, Portugal e Brasil que você vai botar aí. Ver qual que se encaixa melhor. A intenção dos pontinho pontinho de pontinho pontinho era fazer com que o pontinho pontinho voltasse às condições de pontinho pontinho. Aí você vai completar: Brasil, colônia, cortes e Portugal. Ah, tia, tô na dúvida. Só ler o textinho em cima que tem tudo explicando novamente. O objetivo do pontinho pontinho brasileiro era evitar que pontinho pontinho voltasse às condições de colônia, Partido Brasileiro e Brasil. Aí, voltando aí, independência do Brasil. José Bonifácio influenciou Dom Pedro a ficar no Brasil. Ele recebeu o título de patriarca da independência. No dia 7 de setembro de 1822, quando voltava de Santos, às margens do riacho Ipiranga, descontente com as opressões vindas de Portugal, ao ler as cartas de sua esposa, a dona Leopoldina, e de José Bonifácio, diz: "Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal, independência ou morte." Então, foi nesse momento que Dom Pedro declarou a independência de Portugal, pois eles não queriam mais se submeter a ameaças, a conflitos, a serem explorados, né? E é isso que nós temos hoje que lutar, por nossa independência própria, porque ainda em nosso país vivemos com questões ainda sociais muito impregnada, muito exploratória para a gente. Então, a gente tem que lutar cada dia para que isso acabe. Aí, voltando aí, forme as palavras e ligue o seu significado. Você vai desembaralhar as palavras e depois fazer ligando aí. Ok? Por hoje é só. Terminamos a nossa aula aqui. E até amanhã. Um beijo grande. Tchau!